E aí, beleza? Cansado da quarentena, Aidan se desculpa para a câmera, dizendo que tentou. Então, ele se prepara para desistir. Tudo isso começou há 42 dias. Quando Aidan acorda, a mulher com quem passou a noite já se foi. Ele vai ao banheiro se lavar e encontra um bilhete de seus pais com um cheque, lembrando-o de pagar o aluguel. Ele ouve gritos e batidas no corredor, mas pensa que são apenas os vizinhos. Ao ligar a TV, ele encontra o sistema de transmissão de emergência. De repente, sirenes e gritos podem ser ouvidos nas ruas. Aidan corre para sua varanda e vê um helicóptero fumegante colidindo contra um prédio. Pessoas correm por toda parte e uma garota perdida pede ajuda. Mas de repente, ela e um homem pulam em uma pessoa idosa para matá-la. Depois que um jato militar passa voando, um Aidan horrorizado corre de volta para dentro. Ao mesmo tempo, seu vizinho Brandon entra no apartamento. Ele diz que seu colega de quarto, que ele conhece a vida toda, de repente o atacou. Na TV, um homem explica que um novo vírus está à solta que transforma pessoas em zumbis comedores de carne. É transmitido pelo sangue, principalmente por mordidas e arranhões. Antes que o homem possa dizer mais, a transmissão termina. Percebendo que Brandon foi ferido por seu colega de quarto, Aidan pega uma faca para se defender. Enquanto as pessoas no corredor continuam gritando e batendo nas portas, os olhos de Brandon começam a sangrar e seu rosto começa a se transformar. Aidan o força a sair e tem que correr para empurrar a porta, pois Brandon finalmente surta, tentando alcançá-lo para atacá-lo. Depois de muito esforço, Aidan consegue trancar a porta e olha pelo olho mágico, horrorizado ao descobrir pessoas comendo umas às outras no corredor. Ele imediatamente recua e tenta se recompor. Na TV, eles explicam que o vírus está dominando o mundo e dizem às pessoas para ficarem em casa. Aidan começa a beber enquanto tenta ligar para sua família, mas as linhas telefônicas estão fora do ar. Eventualmente, ele recebe um monte de mensagens de texto atrasadas de seu pai, dizendo que ele e sua mãe iriam vê-lo, mas não tinham notícias de sua irmã. No entanto, outra mensagem de texto tem um pedido de desculpas, porque eles não conseguiram ir, e pedem a Aidan para permanecer vivo. A última mensagem de texto é de sua mãe, dizendo para ligar para eles, mas quando ele tenta, as linhas ainda não funcionam. Aidan tem um colapso e passa a maior parte do dia chorando enquanto observa o mundo. Mais tarde, ele decide começar a contar os dias da pandemia e escreve lembretes em post-its. Ele não consegue parar de pensar em seu pai e no tempo que passaram juntos. No sexto dia, Aidan começa a mover as coisas pela casa, desesperado por uma mudança. Especialistas na TV falam sobre os efeitos que a quarentena está tendo no cérebro das pessoas. No sétimo dia, ele tenta gravar um vídeo, mas as pessoas ainda estão gritando e atacando umas às outras no corredor, fazendo ruídos aterrorizantes que estragam o momento. Aidan tenta explicar como esses ruídos incessantes o têm afetado, mas acaba fechando o computador. No 14º dia, Aidan cobre todas as janelas para evitar ver o estado da cidade, mas não desliga as notícias. Especialistas nomearam os zumbis como gritadores e explicam que eles repetem as últimas palavras ditas antes de se transformarem. Aidan continua a beber e sempre que alguém bate em sua porta, ele os ignora. No 16º dia, Aidan descobre que está sem água e joga coisas em frustração. Ele sabe que deveria sair para buscar suprimentos ou tentar encontrar sua família, mas não ousa porque ainda consegue ouvir as pessoas morrendo lá fora. Aidan lê sobre a privação sensorial e como ela pode fazer as pessoas alucinar, então ele tenta se manter ocupado tocando guitarra ou praticando esportes. No entanto, ele está tão frustrado que acaba quebrando um espelho. Uma noite, ele ouve ruídos no banheiro e prepara seu bastão, mas ele imediatamente corre para se esconder ao descobrir que um gritador invadiu seu apartamento pelas aberturas. A mulher continua repetindo não, enquanto vasculha o apartamento. Então, Aidan espera o momento certo para se mover atrás dela e atingi-la com seu bastão. A gritadora desmaia e Aidan tem que lidar com o fato de ter matado uma pessoa. Depois de jogar o corpo da varanda, ele coloca uma prancha de surf sob a abertura do banheiro para bloqueá-la. No 42º dia, Aidan grava outro registro, ainda ouvindo gritos lá fora. Ele explica que está perdendo a cabeça e que está com muito medo de sair. Em 3 dias, ele começará a passar fome, então precisa de suprimentos. De repente, seu telefone toca e Aidan ouve uma mensagem de voz de seus pais. Eles estavam trancados no escritório e não conseguiram entrar em contato com ele ou com a irmã. A mensagem foi interrompida
interrompida quando um gritador encontrou e matou o casal. Ouvir seus pais morrerem causa a Aidan o maior colapso até então. Desesperado por uma saída, ele pega seu bastão e sai do apartamento, encontrando Brandon no chão, repetindo "estou bem". Aidan se prepara para atacá-lo, mas não consegue. Nesse momento, um grupo de gritadores tenta atacá-lo. Então ele se move rapidamente para desviar deles e corre o mais rápido que pode. Como os gritadores estão bloqueando o caminho, Aidan pega as escadas para o andar inferior. Ele espera alguns passarem antes de pegar o corredor, afastando qualquer pessoa que tente atacá-lo. Eventualmente, ele alcança as outras escadas, que ele sobe para retornar ao seu apartamento e rapidamente empurra sua geladeira para bloquear a porta da frente. Olhar pelo olho mágico mostra os gritadores procurando por ele. Momentos depois, Aidan ouve um barulho alto e a energia em seu apartamento acaba. Quando ele olha pela janela, descobre que toda a cidade perdeu energia. Ele passa a noite sonhando com sua família e de manhã acorda com os ruídos dos gritadores no corredor. Cansado de tudo isso, Aidan decide desistir. No entanto, ele interrompe o processo ao notar que uma mulher em um apartamento do outro lado do pátio ainda está saudável. Depois, Aidan grava seu último registro porque sua bateria está acabando, dizendo que conheceu uma garota. Ele corta a barba e faz um plano para contatar a mulher, esperando ajudá-la. Quando ele vai para a varanda, vê que também há gritadores no prédio da mulher e imediatamente se esconde. Ainda determinado a fazer contato, ele escreve em placas que coloca na janela. E ela finalmente o vê também. Ele descobre que o nome dela é Eva, ela está sozinha e não tem muitos suprimentos. Ela precisa fechar as cortinas quando ouve gritadores vindo, mas concorda em falar com ele mais tarde. Naquela noite começa a chover, então Aidan coloca um monte de panelas para coletar água antes de se lavar e fazer a barba, sem saber que Eva o observa por alguns segundos. No dia seguinte, Aidan e Eva se comunicam com sinais para fazer um plano. Eles conectam suas varandas com corda e ele lhe envia algumas garrafas de água. Nesse momento, um gritador começa a escalar o prédio de Eva, mas quando ele está prestes a alcançá-la, Aidan joga uma garrafa de vidro em sua cabeça e começa a bater em sua grade para chamar a atenção do sujeito. Aquele gritador começa a escalar o prédio de Aidan, enquanto o outro bate na porta com tanta força que a geladeira começa a se mover. Eva também joga coisas, mas Aidan mantém a atenção do gritador nele até que o sujeito chegue à sua varanda. Então Aidan volta para o apartamento e tranca a porta da varanda antes de correr para empurrar a geladeira contra a porta da frente. O gritador do lado de fora começa a bater na janela para quebrá-la, mas a ferida o faz desabar. Então Aidan usa a chance para correr de volta para fora e espancá-lo com o bastão. Momentos depois, Aidan prepara uma bolsa e sai do apartamento para pegar as chaves de Brandon de seu corpo. Gritadores aparecem no corredor, então Aidan se deita no chão para fingir que está morto até que eles se vão. Então ele entra no apartamento de Brandon, fechando a porta bem antes que os gritadores o alcancem. Lá dentro, há manchas de sangue nas paredes e um corpo na cama. Aidan pega os poucos suprimentos de comida que consegue encontrar e fica surpreso ao encontrar alguns equipamentos de escalada também, embora o machado esteja faltando. Ele verifica o quarto e o encontra debaixo da cama, mas nesse momento um gritador sai do banheiro. Aidan o empurra contra um espelho e tenta correr, mas o gritador o derruba contra a parede. Agarrando uma lâmpada, Aidan o atinge algumas vezes para tirá-lo de cima dele e cai na cama onde o corpo também está acordando. O gritador pula nele e não consegue mordê-lo através de suas roupas, dando a Aidan tempo para pegar o machado e finalmente matá-lo. Depois de matar o gritador na cama também, Aidan pega todo o equipamento de escalada e tenta sair, mas o corredor está cheio de gritadores. Ele se esgueira cuidadosamente e consegue desviar de um gritador no último segundo para retornar ao seu apartamento, onde ele imediatamente tira todas as suas roupas sujas. Quando ele verifica o equipamento de escalada, fica animado ao encontrar 2 walkie-talkies. Depois, Aidan amarra alguns lençóis em sua varanda para descer e chega em segurança ao chão, onde encontra corpos comidos. Há gritadores correndo também, então Aidan se esgueira e rapidamente joga um walkie-talkie na varanda de Eva antes de correr para subir de volta para sua casa. Na manhã seguinte, Eva contata Aidan e ambos estão tão animados por finalmente terem uma conversa novamente que passam o resto do dia conversando
conversando sobre coisas aleatórias. Lentamente recuperando a esperança, Aidan decide procurar suprimentos novamente, desta vez saindo pelas aberturas de ar. Ele se assusta com um rosto zumbificado, mas é apenas um gritador morto. Ele consegue entrar no banheiro de outro apartamento e nota sangue na lateral da banheira, mas quando ele move as cortinas, a encontra vazia. Então ele verifica cada cômodo e, depois de ter certeza de que está sozinho, abre o armário para, por sorte, encontrar muita comida. Aidan faz um lanche antes de ligar para Eva para compartilhar a notícia com tanto entusiasmo que já está fazendo planos para escapar e encontrar suas famílias. Eva explica que há gritadores em sua parede todos os dias e ela está cansada disso. Então ela construiu uma corda de lençóis como ele fez e quer se mudar para o apartamento dele. As coisas ficam tensas quando Aidan encontra a geladeira contra a porta da frente, o que significa que alguém mora lá. Ele verifica uma porta que não viu antes e descobre um buraco na parede. De repente, Edward aparece na cozinha com uma arma improvisada que ele fez. Ele a abaixa quando confirma que Aidan não é um gritador e explica que veio de outro apartamento pelo buraco algumas semanas atrás. O proprietário desistiu na banheira e Edward jogou o corpo no corredor. O velho compartilha um pouco de carne e deixa Aidan pegar comida do armário. Eles discutem a situação e filosofam sobre a solidão e ter que matar outros humanos para sobreviver. Quando Aidan se vira para pegar mais comida, Edward o atinge com o bastão para nocauteá-lo. Minutos depois, Aidan acorda no quarto de Edward, onde ele está mantendo sua esposa infectada. Edward quer usá-lo como alimento para zumbis, mas sua esposa não atacaria um corpo inconsciente. Então, ele amarrou Aidan e esperou que ele acordasse. Ele quer que Aidan tome um remédio para evitar sentir qualquer dor, e Aidan pensa que ele já fez isso com o vizinho deles. No entanto, Edward jura que realmente encontrou o homem morto na banheira, mas sua esposa não o tocaria, então ele teve que alimentá-la com seus 2 cachorros. De repente, Eva grita pelo walkie-talkie e Edward se move para verificar o barulho. Aidan luta contra a cama até quebrá-la e se libertar. Então ele puxa Edward de volta para o quarto até que ele se torne o jantar de sua esposa. Quando ele pega o walkie-talkie, Eva lhe diz que os gritadores entraram em sua casa. Aidan imediatamente sai correndo do apartamento e os gritadores o perseguem pelo corredor. Ele não consegue entrar em sua casa por causa da geladeira, então ele entra na de Brandon. Ele olha para fora e vê Eva se escondendo em sua varanda enquanto os gritadores batem nas portas de vidro. Com muito cuidado, Aidan pula da varanda de Brandon para a sua, e agora ele pode usar os lençóis para descer. No entanto, os lençóis escorregam e ele cai até aterrissar dolorosamente em uma cadeira. O barulho chama a atenção de um gritador que rapidamente o persegue. Aidan encontra uma arma ao lado de um corpo e a pega para atirar na cabeça do homem. Enquanto os gritadores pulam de outras varandas, ele atira em outro inimigo para abrir caminho. Eva joga seus lençóis e Aidan começa a escalar, mas um gritador também. Aidan não tem escolha a não ser pular em uma varanda diferente e cortar os lençóis para fazer o gritador cair. Agora Eva pode descer para encontrar Aidan no andar de baixo com um abraço apertado. A dupla entra no apartamento e os gritadores entram quando eles abrem a porta, mas eles os ignoram e trancam a porta, deixando-os lá dentro. Há mais criaturas nos corredores, então eles correm para as escadas e Aidan destrói a maçaneta da porta com seu bastão. Um homem zumbificado nas escadas mal consegue se mover, então a dupla decide poupá-lo e segue para o próximo andar. Quando eles abrem a porta, 2 gritadores derrubam Aidan contra a parede e Eva empurra um para baixo das escadas. Mas infelizmente Aidan e a outra criatura também caem. O gritador tenta morder Aidan até que Eva o mata com o machado. Então a dupla pega o corredor e começa a correr o mais rápido que pode, batendo e empurrando todos os gritadores que tentam atacá-los. Este corredor conecta ambos os edifícios e Eva consegue entrar no apartamento de Aidan, mas ele é atacado pelo gritador que estava fora de sua porta desde o início. Esse homem tenta alcançá-la, mas Aidan consegue puxá-lo para trás e finalmente matá-lo. Depois, Aidan entra no apartamento e começa a tirar suas roupas, pensando que foi mordido. Ele vai para a varanda para desistir, mas quando ele tira sua última camisa, não encontra feridas. Eles não têm tempo para comemorar porque há gritadores na porta. Então eles correm para empurrar a geladeira, prometendo trabalhar juntos para sobreviver
sobreviver. Terminando assim, Alone, filme de thriller e terror de 2020. E eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes, valeu, é nóis. Fui.